Marcelo. Porque é Marcelo. Hein? Porque é Marcelo. Ah, então tá bom. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos. Helena, vendo esse início aqui, quando está sendo convidado para um seminário em celebração aos 30 anos de fundação dos Ceareiros do Bem, eu concluo, Helena, o quanto nós envelhecemos. Helena, não tem outra coisa, porque eu me lembro no dia que nós estivemos a primeira vez lá na garagem de Dona Maria e chegamos lá, você, Mirinha e eu, para vermos o lugar aonde se iniciaria a instituição. E era uma garagem que o ônibus, quando estacionava, as pessoas saíam já praticamente ali dentro. Numa época, há 30 anos, que o Jardim Esperança ainda tinha muita lama e muito menos violência. Muito menos. A cidade, no geral, né? Falamos muito sobre um bairro, mas esquecemos que Cabo Frio anda muito complexa, anda muito violenta. E quando nós chegamos naquele lugar, que não tinha nada de centro espírita, uma garagem sem banheiro, com a janela da Dona Maria, que a gente abria, dava para dentro do salão. Se Dona Maria abrisse a janela, enquanto acontecia a reunião, víamos elas de camisola e pijaminha ali. Mas quando nós pisamos ali dentro, nós somos envolvidos por uma energia elétrica. Havia uma eletricidade no ar. Era uma coisa física, Helena. Você lembra? Era uma coisa física. E ali, quando fomos fazer a oração, Helena fez a oração naquele lugar. E, iniciando a oração, o amigo espiritual que guiava a comunidade, que cuidava do bairro, o instrutor espiritual se comunica por nossa companheira e começa assim: Ceareiros do Bem e da Fraternidade. Há quanto tempo nós o esperávamos? E a Casa Espírita já começou ali com o nome, batizada, né? E nem batismo nós temos no Espiritismo, mas os Espíritos já chegaram ali fazendo isso. E nós assistimos essa casa se expandir, avançar, sempre uma parceria enorme com os trabalhadores de Jesus, sempre ligado a essa casa. Nós podemos dizer aos nossos irmãos que o movimento espírita em Cabo Frio, ele não se inicia de rachaduras, ele não se fratura para se dividir, ele encontra um processo. Renato, nosso companheiro que foi presidente da casa por muitos anos lá, ele encontra um processo que é natural. Casa religiosa que surge de ruptura, surge de desconforto, surge de coisas ruins. Se você inicia uma obra no bem, que é oriunda de uma rachadura, de um ferimento, ela encontrará uma dificuldade enorme em se iniciar. Os Ceareiros do Bem é uma casa que surgiu de uma necessidade espiritual. É óbvio que muitos de nós que estivemos envolvidos por motivos diversos, hoje não nos encontramos mais lá, mas a gente assistiu de fato um projeto espiritual sendo realizado. E chamamos os companheiros, convidamos os companheiros que residam lá por aquela região, visitem a casa. A casa fica numa rua excelente, fica próximo ao ginásio, ao Vivaldo Barreto, ali naquela rua onde fica a pousada Pargos. Você entra ali, primeira rua à esquerda, uma ladeira, subiu, chega à instituição. É uma rua excelente, uma rua que ainda não está muito relacionada à violência. E é possível, nós estivemos lá recentemente, fazendo uma atividade com os companheiros.
Então, quando eu vi 30 anos, eu me dei conta que eu faço 55 esse ano, Helena. Tomei um impacto, um susto, né? Mas a vida é assim, mais próxima à sepultura do que ao berço, né? Infelizes das pessoas que acham que ficarão ad infinitum a terra. Né? É bom, mas vai passar. Estava esperando. Não tinha choro nem vela. E nós fomos lá para ver se o espaço servia. Iludidos que fomos, chegamos lá, o espaço já estava em operação. E eu, né, 50 quilos mais magro, naquela época, tivemos a palestra inicial com o seu César Augusto, que fez a palestra, que então era o presidente da nossa casa. Era uma época que eu digo para os companheiros, o movimento espírita de Cabo Frio, não institucional, mas um movimento espírita era muito mais fraterno, era muito mais unido, as instituições criavam fortalecimento umas nas outras. E hoje, em Cabo Frio, nós temos muitos companheiros que vêm à Casa Espírita, que atuam no movimento espírita, mas nunca fizeram uma visita a outra instituição. Vá lá ver como é que funciona, vá lá comer na cantina, vá lá participar, vá lá ouvir. Isso é fortalecimento de movimento, que a gente tem a necessidade de que isso ocorra. Hoje nós vamos falar sobre justiça e direito natural, que está lá em O Livro dos Espíritos. É um assunto muito difícil de ser abordado, porque o sentimento que nutre a justiça humana, ele está muito relacionado com você se sentir-se agredido. A justiça fala muito sobre a ótica humana no mal que te fazem, mas a justiça dificilmente ganha o mesmo vulto quando sai de você o mal. É impressionante que quando o mal sai de mim para o outro, a justificativa sempre é plausível e é racional. E quando o mal sai, que o outro faz em relação a nós dificilmente achamos um motivo para isso e nos sentimos injustiçados. Quando eu penso, vocês vão rir, mas quando eu penso em justiça, eu penso em roupa. Quando você veste uma roupa e ela está justa. Uma roupa justa é uma roupa que está certinha no seu corpo. Ela não tem um espaço que permita a deformidade. Se a justiça não é justa, se a justiça precisa de uma bainha, se a justiça precisa que você dê um negocinho aqui, um pontinho aqui, ela aceita ajustes. Se a justiça aceita ajustes, Rosana, ela não é justa, acabou, morreu aí. O justo é aquilo que insere, que se ajusta, caixa, você veste, está ali. A justiça é assim. A justiça não permite o sofisma. A justiça não permite ajustamentos, alinhamentos, uma justiça que fale aos meus olhos, mas que não se aplique aos outros olhos. Nós estamos aí com o programa Olhar Espírita, uma vez por semana, lá na Cabo Frio TV, e nós vamos fazer uma abordagem sobre guerra. E o companheiro disse assim, é tão difícil falar sobre guerra. Eu falei, difícil, mas difícil de que maneira? Em que lugar a guerra é permitida? Né? Em que lugar, em que situação você afirma a guerra? Porque é como se você dissesse em que lugar você pode aplicar a morte. O mandamento diz, não matarás. Isso é a justiça. Isso veste justinho. Isso é aquilo que veste em você. Mas a partir do momento que a ofensa que você sofre abre um precedente para que você mate, imediatamente a justiça se afrouxa. Ela já não é mais justa. Então, nós estamos assistindo pessoas procurando motivos
para a violência, para justificar a violência em ambos os lados. E você chega num aspecto que é o mais complexo, que nós não amamos a justiça. Nós não somos justos. Nós amamos a vingança, que é o direito de retalhar e devolver com a mesma moeda, com a mesma medida. E o pior, a gente exerce o poder de vingança sentado no sofá da gente, compartilhando pelas redes sociais, enquanto as pessoas morrem com bombas explodindo nas suas casas, nas suas vidas, de que lado essas bombas venham. Mas a gente fica ali fervorosamente sofismando um direito à morte, sofismando um meio de nós olharmos para a lei, que diz, não matarás, e que o Senhor não meteu vírgula nenhuma ali, porque não tem, Lúcia, no mandamento não matarás, não matarás, vírgula, exceto que isso ocorra e isso vai te dar o direito. Não matarás, exceto... E aí, quando as pessoas vivem isso, a gente fala isso, o cara fala assim, eu queria ver se fosse com você, o que você ia dizer. Olha, amigo, eu podia até matar, mas mataria consciente que isso somente é a minha animalidade, o meu desejo de vingança. Ponto. Se eu fizesse, isso não serviria como chancela para o direito da morte de ninguém, ou do que quer que seja. Isso refletiria única e exclusivamente o lugar inferior onde eu me acho, eu me encontro, de uma necessidade de encontrar a minha pacificação ante o ódio que o outro me lança, mandando para ele ódio análogo, violência análoga, onde ele responderá não por justiça, mas por vingança. Porque no íntimo, qualquer pessoa que faça uma reflexão mínima ante os atos de animosidade que sofra, conseguirá fazer uma análise sobre aquilo e conseguirá encontrar a resposta. Allan Kardec, então, começa perguntando ao mundo invisível, o sentimento de ser justo, a justiça, é natural ou resulta de ideias adquiridas? De onde vem esse sentimento de ser justo? Porque vocês já repararam uma coisa? Eu já estou com uma vontade de perguntar. Hoje eu não estou num bom dia. A Regina devia ter vindo. Hoje eu não estou bem. Vocês já repararam que o sentimento que nós temos de justiça só é aguçado quando chega na gente? Enquanto o som alto do vizinho não enche sua paciência, você nem lembra que em algum lugar do mundo haja um som alto agredindo. Enquanto isso não ocorre na sua vida, então o sentimento de exercer justiça, ele só surge quando o nosso privativo, ele é agredido. O sujeito que para o carro na porta da sua casa. Isso não é justo. Mas você se esquece das 178 vezes que você fechou a garagem dos outros, porque era rapidinho. Não, é rapidinho. Não, vou ali e já volto. Deixei o alerta aceso. Ainda mete essa. Não, meu irmão, deixei o alerta aceso. Mas o alerta não faz seu carro andar, nem bota ele para frente, nem desobstrui a saída. Mas a gente é assim, nós somos seres humanos forjados na fila dupla. Nós amamos uma fila dupla, não tem vaga, você para dupla. E porque você se sente injustiçado, porque o outro parou, e você precisa, nós somos forjados na fila dupla, você tem cara de fila dupla. Vou deixar o carro rapidinho aqui, que eu vou comprar um parafuso aqui, é rápido, mas não é justo. A lei veda, a lei diz que não, mas nós enviamos aquela questão do é rapidinho, que mal faz, dá um desconto aí, eu sou gente boa. Aí o sujeito sai, quer sair da casa, seu carro está ali, o sujeito olha e fala assim, o carro parado na minha porta, ele entra,
faz uma oração, pega um prego, vai lá, se não rasgar a lataria, esvazia os 4 pneus cantando Quanta Luz, se for espírita, né, Helena? Canta a luz. Porque aí ele se alivia, ele se vinga. O outro sofre o que ele sofreu. Ainda mete aquela, não vou passar raiva sozinho. Quem nunca, né, gente? Isso assinala o quanto a gente é infeliz, o quanto a gente é inferior, o quanto a gente vive por reação infeliz, o quanto a gente se move na reação infeliz. Por que a gente vive isso? E os espíritos, e Allan Kardec pergunta, mas a justiça está na mente humana? E aí eles respondem, é de tal modo, é natural, que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Quando a gente conversa na Casa Espírita sobre a lei de Deus, onde está a lei de Deus? Essa é a pergunta, né? Eu queria ler um livro que me dissesse onde está a lei de Deus. A lei de Deus está em você, na sua consciência. Não há ninguém que seja o mínimo racional que não sinta que fez uma burrada. Não há ninguém. Não há ninguém. Qualquer indivíduo, quando se equivoca, você está andando com ódio, você vê uma pessoa pedindo ajuda à noite, na estrada do Arraial do Cabo, uma senhora com um menininho nos braços, a sua primeira sensação é parar. Isso é a justiça, é a lei divina que te diz, alguém precisa de socorro. O que vem em seguida é a reflexão humana, que assassina com a lei. Mas e se for um ladrão? E se for uma senhora preparando um golpe para me dar? A lei te invoca, a lei te chama, o sentimento de socorro aparece e você imediatamente elenca um conjunto de justificativas para não realizar e sobrepõe isso a isso. Você sai se protegendo, mas com uma sensação esquisita de que o que precisava de fato ser feito não foi. Muita gente vai dizer assim, mas Marcelo, mas se for o assassino que eu tenho, um roubo, uma violência, olha, gente, e se não for? E se fosse você com seu filho na estrada, lá do Arraial do Cabo, 10 horas da noite, e um carro viesse e não te socorresse? Aí você dizia assim, nossa, esse mundo não tem mais pessoas humanas. As pessoas estão vendo, a gente ia criar um perfil de Facebook, uma foto para ganhar dinheiro, ia dizer porque eu estava precisando e não socorreram. Pois é, são os riscos da vida. Alguns companheiros dão os riscos. Então você fica, não, você sabe, eu não sei. A lei que existe em você te chama. Então a justiça é algo que você sabe quando quebra a lei. Todo mundo sabe o momento que se é injusto. Porque a gente sofre, e sofre dentro da alma. Agoniza dentro da alma. Você pode desenvolver diversos meios para ocultar e esconder isso. Mas isso está dentro de você, porque isso é inerente à sua alma. A evolução, o aprendizado, a transformação, a expansão espiritual, ela aumenta essa percepção. Ela te dá uma capacidade maior de ler este livro divino que está na sua consciência. Mas, inevitavelmente, a primeira ordem é: faça isso. Estamos pelas ruas, tem uma pessoa no meio da rua, um pedinte com fome. Você olha e fala, vou ajudar. Isso é a lei. Em seguida começa assim, eu não, vai beber cachaça, vai trabalhar, olha esse braço, isso é você. O amor não permite sofisma. Amor não tem discussão. Amor é amor. Você não é juiz, faça ou não faça.
cada vez que você entra em discussão sobre um mecanismo espiritual, que é um comando imediato e sempre é o bom, socorre, ajuda, compartilha, ampara, não faça assim, não haja assim. Aí a gente é rebelde e começa a pensar. Quando começa a pensar, a gente estraga. Isso é a lei, gente. Quando começa a pensar, a gente estraga. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto sobre o amor, que ele diz que o amor só é real quando você não reflete mais sobre ele. Quando você ainda precisa refletir quem merece o seu sentimento bom e quem não merece, é sinal que você não tem sentimento bom nenhum ainda. Você não tem nada, você tem um exercício, um ensaio, porque o amor é um sentimento de mão única. Ele só vai, ele só sai. Se você precisa receber de volta, é porque você não se retroalimenta com o sentimento que você tem. Então, em determinada hora, não é amor, é negociação efetiva. E negociação efetiva é um babado. Amor é outro. Amor é aquilo que você sente independente do conjunto, independente do favorecimento, independente da situação, independente do que quer que seja. Os que amam não refletem. O Evangelho segundo o Espiritismo diz: aqueles que amavam de fato o Senhor, quando iam para os circos romanos, iam felizes em cânticos. Eles não refletiam sobre o risco, porque eles só refletiam sobre o que sentiam, sobre o amor que tinham por aquela verdade. Nada era maior do que isso. Então existe em nós o bom, o belo. Mas é estranho, cara, que a gente se especializa em deformar. É impressionante como Midas era aquele rei que pediu para que botasse a mão em qualquer lance para transformar em ouro. E nós somos o anti-Midas. Nós pegamos tudo o que há de amor divino em nós e transformamos em lixo, e transformamos em nada. É uma destruição porque a gente quer derrogar a lei. A gente quer dizer que não foi isso que Jesus quis dizer. Normalmente não é isso que Jesus ele orienta quando diz respeito a você, ao seu sofrimento, à sua angústia. Primeiro elemento é: existe uma lei na cabeça da gente. Aí, Allan Kardec, muito bolado, porque ele devia ficar, cadê essa lei, que eu não estou vendo esse negócio em mim? Ele segue assim: se a justiça de Janira, você que é uma mulher justa, amorosa, nos falamos quase todo dia, por favor, não deem seu telefone para esta mulher. É 40, 50, 1h15 de ligação. E quando ela te manda um áudio de 20 minutos, você tem que apanhar uma folha de papel e escrever ali. Depois nós conversamos, irmão, depois ali fora, sobre o tema, que aqui a gente não pode abrir para discussão. Posteriormente nós conversamos ali fora, com o maior prazer. Então, a gente vai e desenvolve esse elemento, essa dinâmica reflexiva em relação a isso. Se a justiça é uma lei natural, como se explicam que os homens entendam de maneiras tão diferentes que um considere justo ao que o outro soa injusto. Porque é esquisito, né? Algo que é justo aos seus olhos, aos meus olhos é injusto. Algo que funciona em relação a você como uma prática habitual, aos olhos do outro soa como uma aberração inaceitável e inadmissível. Aí eles respondem: é que em geral, se misturam as paixões e julgamentos, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos que são os naturais, fazendo ver as coisas por um falso aspecto de vista. Justiça e a paixão não andam juntas. Não andam juntas. Você é apaixonado pelo seu filho, ele mata. A probabilidade de você ser injusto na aplicação da pena sobre ele, porque ele é seu filho, é enorme. Você vai procurar todos
os meios possíveis e imagináveis para assinalar que aquilo de fato não foi aquilo, porque é seu, porque diz respeito a você. Mas quando o outro assassina o seu, nós fazemos imediatamente o inverso, procurar todas as ampliações para que aquele ganhe um vulto maior do que aquilo que eu sofri. Então, a justiça humana, ela anda junto com a paixão. Estamos estudando de manhã, aproveitamos para convidar o nosso companheiro, 7 horas da manhã, de segunda a segunda, Natal, Ano Novo, aniversário, tem casamento. Nós estamos lá 7 da manhã com o café com Evangelho. Estamos estudando agora os Atos dos Apóstolos, especificamente a parte que fala sobre o Paulo e o Estevão. O Paulo, ele se ressente quando vê Estevão e o poder de Estevão, a capacidade que tinha Estevão de realizar. Então, ele estimula para que se houvesse um meio de se aplicar a Estevão um julgamento. E quando Estevão vai ao julgamento, quem é o juiz que vai julgá-lo? Paulo. Olha que coisa injusta. Justamente o homem que o odiava, justamente o homem que o perseguia, justamente o homem que o olhava numa feição de feiticeiro, que o olhava numa feição de mentiroso, que o fitava numa feição de embuste, é aquele responsável por se julgar, por ser o juiz de Estevão. Inicia o julgamento e Estevão começa a ser o seu advogado. Naquela época não tinha advogado. Quem advogava era a própria pessoa que estava sob o julgamento. E Saulo começa a apertar Estevão. Mas fazes esses sortilégios, fazes essas feitiçarias, fazes esses atos, devolve a saúde ao enfermo, bota o aleijado para andar. Veja só o que é o sofisma. Ele chamava de feitiçaria todas as práticas de saúde que Estevão apresentava aos enfermos que chegavam lá no caminho. Estevão ouve e começa a enunciar os momentos lá, em meio aos livros judaicos, que os profetas fizeram o mesmo. E o que acontece? Saulo, ao invés de dizer, pois é, verdade, você está certo, vamos te inocentar. Pelo contrário, tomado de mais ódio ainda, forja uma situação que leva ele à morte. Então, a paixão não é bom juiz. Em situação alguma, nós não estamos preparados para julgar uma situação quando estamos emocionalmente envolvidos. Porque a justiça que nós apresentaremos será sempre algo que virá a favorecer o nosso lado. É uma justiça frouxa. Não é a justiça justa da roupinha que se encaixa. É uma justiça onde você sabe aonde tem uma folga, né, para que ali você insira um conceito, uma propriedade sua. O julgamento tem que ser isento. E a grande luta humana é conseguir exercer isenção em meio à justiça. É conseguir olhar para aquilo que nos perturba e conseguir, inclusive, identificarmos nossa responsabilidade na realização daqueles elementos que se deram ali. Aí, ele segue dizendo a Allan Kardec, cadê a luz? Como se pode definir justiça? Isso é um termo, é esquisito isso, né, gente? Porque eu poderia dizer, justiça é aquilo que sempre me favorece. Se não me favorece, é injustiça. Quando você passa por um julgamento, né, e o juiz está lá, ele diz assim, culpado. Não pode, porque ele foi comprado. Mas quase sempre a gente sabe do que se deu de fato.
do ocorrido. Vamos procurar, vamos recorrer. E vamos recorrer. E você faz o recurso e nega, e nega. Quando encerra, se você não passa por inocência, a justiça é vendida. Se você passa por justiça, Deus botou a mão e fez com que as coisas acontecessem. Então, o que é a justiça? A justiça, ela se refere no respeito aos direitos de cada um. Veja, sempre que você for olhar os deveres, você nunca conseguirá encontrar a paz. Porque não diz respeito a como você olha o que o outro faz contigo. É sempre como a gente age com o outro. Eu acredito que isso é esquisito, né, gente? Mas as pessoas que se sentem injustiçadas quase sempre clamam por vingança. Ainda jogam na despesa de Deus. Não tem problema, não. Aquele lá de cima não dorme. Ele está, já falou isso, né? É triste a gente falar isso, gente. Porque a gente começa a pegar o Senhor como nosso advogado pessoal e esquecemos que você é filha, mas o outro também é. É todo mundo filho, né? Todo mundo da genética espiritual. E é como se nós nos apropriássemos de um Deus que iria nos favorecer na realização do sofrimento do outro. É como se filhos discutissem dentro de casa e um filho apanhasse uma gilete, brincando ou discutindo com o irmão, arranhasse o irmão, fizesse um cortezinho no irmão, e o irmão esperasse que a mãe pegasse a gilete da mão do filho e fosse nele e cortasse da mesma maneira. Porque é assim que nós esperamos que o Senhor haja. A gente espera esta reação divina. Os filhos da gente brigam, se machucam, um fere o outro, então você espera, mãe, pega essa tesoura que ele me furou, vai lá e fura ele. Mas não faz um só não, porque é pouco, faz dois. E ela fala, meu filho, eu não vou fazer furo nenhum, vou aplicar um corretivo, vou aplicar coisas. Então, se a natureza humana age assim, se a família humana age assim, com todos os defeitos da gente, o que leva a gente a achar que o Senhor vai tomar o lado da gente e vai retribuir ao outro com força idêntica ou maior. Aí, na 875A, a resposta é maior, Lúcia, porque ele vai iniciar a falar sobre umas questões ligadas a isso. Aí ele vai dizer o que determina esses direitos, o que dá ao homem esses direitos. Que direitos são esses? Aí ele vai dizer assim, são determinados por duas coisas. A lei humana e a natural. À medida que a sociedade avança, cresce, se expande, aumenta em número, aumenta em diferenças, porque uma sociedade com extremas diferenças precisa de regras diferentes. Uma sociedade que faz uma refeição ao dia e uma sociedade que faz 5 refeições ao dia, que moram no mesmo lugar, não pode se ter aplicado a ela exatamente os mesmos elementos, porque se nós não olharmos os fracos com um olho de socorro e de amparo, os fortes os massacram. Então, é óbvio que quando a gente fala assim, o governo abriu para o aluno de rede pública vagas específicas em determinada universidade. Mas isso é injusto, porque as pessoas são todas iguais. Não são, não. Não são, não. Quem faz aula numa escola que é particular, que faz aula de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, quem faz um café da manhã, quem faz um lanche, quem faz um almoço, quem faz um lanche da tarde, quem janta, quem não tem outra ocupação. Muitos alunos de rede pública têm obrigação de arrumar um emprego para ajudar a levar o orçamento em casa. Então, é óbvio que em universidade, eu sei isso porque eu fui aluno de universidade pública, e todos os alunos da sala, à exceção de minha, era filho de deputado, filho de
de vereador, filho de profissional liberal, que tinha horário e tempo disponível para se preparar para acessar aquele nicho. Então, é óbvio que se nós não abrirmos vaga para alunos de rede pública que lutam com dificuldades maiores para chegar ali, e que ali vão ser abraçados e vão alcançar o mesmo patamar do que o outro, ele não entra. Então, isso é a lei. É a lei humana que começa a dizer que se nós não conseguirmos construir, da mesma maneira quando a pessoa fala sobre a legislação aos negros, a legislação LGBT, isso é uma bobagem, isso separa as pessoas. Não separa. Na verdade, se nós não fizermos isso, nunca reúne as pessoas, nunca oferece às pessoas o mesmo lugar de fala, o mesmo espaço de fala. O Brasil é a nação mais negra fora da África. E é a nação onde os negros menos falam fora da África. Mas isso é porque eles não chegaram lá. Porque quando se assinou a Lei Áurea, pegou-se todos os negros que não foram preparados para a liberdade e mandou-os para os morros do Rio de Janeiro. E aí surgem as favelas, e aí surgem os nichos. E ninguém nunca subiu lá para dizer o que nós podemos ajudar essas pessoas que estão aí em cima. Na verdade, sobre as minorias, pesa sempre o esforço maior de se abrir um lugar. Você mora num apartamento de frente para a praia. Um negro chega no apartamento do seu lado, seu primeiro impacto, ele veio limpar. Aí muda uma família. Seu segundo impacto, ele é funcionário da casa. Aí ele sai, está numa Audi A6, lá turbinada, ele é o motorista. Primeira reunião de condomínio. Ele chega lá, ele é o procurador da família. Aí você descobre que não é o procurador, que ele comprou o apartamento. Que a mente humana, ela é feita assim. Aí você olha para aquele negro e pensa assim, jogador de futebol, pagodeiro. Você começa a construir perfis. Aí eu falo, não, ele é médico, engenheiro, um profissional bem requisitado. Que beleza! Aí você fica até, parece que você está diante de um bicho no zoológico. Que beleza! Olha, porque a gente se espanta. Quando pessoas chegam a lugares que não deveria ser um espanto, deveria ser natural, Helena. As pessoas se espantam quando veem, meu Deus, eu tive um professor, ele até era gay. Tipo assim, olha, você vê, nem todos do mundo, a gente fica espantado. Quando você se espanta por ver uma minoria chegando em algum lugar, é só que a sua cabeça é preconceituosa, ela não está preparada para a natureza das coisas. Porque se ela estivesse preparada para a natureza dos elementos, isso não causaria espanto. Por isso que a lei precisa, para que a justiça, equilibrar o lado dos fracos. E aí os espíritos, na lei natural, vão responder assim, lá numa outra pergunta, Lúcia, diz assim, de quem é a responsabilidade sobre os mais fracos, sobre os doentes, sobre aqueles que não têm acesso? Qual é a resposta que o mundo dá? Dos mais fortes. Quem tem obrigação de sustentar e socorrer, mas não sustentar numa condição de inferioridade, mas sustentar numa chance de elevação. Você arruma aquele funcionário, você pega aquela pessoa pobre, bem pobrinha, vai trabalhar na sua casa. Você prepara a casinha para ela, vai trabalhar para você. Ela começa a trabalhar para você, cuidando da sua casa, fazendo sua comida, naquela luta. Vai fazer um cursinho de técnico de enfermagem, vai fazer uma faculdade, vai fazer qualquer coisa, se forma. Quando ela se forma, diz assim, dona fulana, eu estou pedindo as contas. Você fica feliz? Ou você fala assim, você é uma ingrata. Eu te tinha como minha filha. Eu dei a chave da minha casa para você. Você criou uma confiança com uma submissão. Quando aquela pessoa ousou buscar ter a vida análoga à sua,
ela é ingrata, essa gente não reconhece o que a gente faz por elas. O que você faz por ela é pagar o salário, marca sua obrigação. O resto é migalha, para poder manter a pessoa cevada do seu ladinho, quietinha, de baixo para cima, olhando e dizendo como você é boa, como você é um achado na minha vida. O achado na vida um do outro, por lei, é que guinda o outro. Então, a lei humana ela vai se ajustando principalmente para amparar os desvalidos. Lei não tem que ser feita para amparar quem está na boa. Quem está na boa está seguindo. As leis são feitas para gerir. Quando você tem uma lei para a mulher, para a criança, para o idoso, antigamente era natural, a gente via vizinho da gente limpando a mão na cara da mulher. E forjou-se uma frase covarde, Livinha. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a coisa. Isso é covarde. Isso é pequeno, isso é baixo, e mostra o quanto nós somos covardes e silenciamos ante uma agressão. Mete-se sim, liga para 190, chama a polícia. Ninguém nasceu para aquilo. Há opressões psíquicas, econômicas que mantêm pessoas presas. Nós temos que chamar a justiça. E a justiça resolve, mas eu vou... Não vê isso não. Nós vemos pessoas nas ruas, nós vemos meninos abandonados nas ruas, crianças que passam por nós sozinhas. Quem são essas crianças que estão aqui? Liga para o conselho de infância. Uma criança não pode ficar na rua. Não, mas eu não vou me meter, sabe? Sei. Só incomoda ser o seu filho perdido ou seu filho na rua. O do outro é o desejo de cada um, né? E assim, minhas irmãs e meus irmãos, a justiça vai sendo construída, porque aquilo que existe na mente da gente ainda não foi suficientemente exercitado. Se bem que eu vou dizer a vocês, quando a gente precisa constituir uma lei para amparar a mulher, quando a gente constitui uma lei para amparar a criança, quando a gente constitui uma lei para amparar o idoso, a gente sinaliza o quanto moralmente nós somos atrasados. Porque deveria ser inimaginável agredir uma pessoa que é mais fraca que você, que pode estar numa situação de submissão como você, seja ela uma mulher, um idoso ou uma criança. Então a gente vê o quanto essas regras, aí você fala assim, no meu tempo tinha nada disso. Estatuto do adolescente era uma varinha de goiaba. Você cresceu uma pessoa que nunca abraçou seu pai e a sua mãe. Você cresceu uma pessoa que acredita que as coisas difíceis da vida resolvem-se assim. Você cresceu uma pessoa que, quando o seu idoso chega em determinada fase, que você já não tem mais paciência, você lembra da impaciência que ele te deu naquele dia. Então, gente, vamos botar a mão na consciência. Nós que recebemos algum tipo de agressão, nós custamos muitas vezes, ou só fomos criar autoconfiança, adultos. Porque visualiza assim, se o seu pai e a sua mãe, que te botaram no mundo, são as pessoas que mais te amam, têm a capacidade de arrancar sangue em você, o que você pode esperar daquele outro que você não te conhece? O que você espera? Se o seu pai e a sua mãe te fazem chorar de dor, de sofrimento, o que você pode esperar de dor e sofrimento do desconhecido? Tudo. São essas pessoas que não acreditam no amor, que não acreditam na fraternidade, que não aprendem a se relacionar, criam limites enormes, e a lei humana está aí. E por mais que a gente custe a compreender isso,
esta lei humana tem um fim de nos ajudar, Renato, psicologicamente, a não nos sentirmos abandonados, a não nos sentirmos esquecidos, a sabermos que alguém vela por nós. E se eu sofrer uma agressão, que para você é bobagem, porque sempre para o outro é bobagem. Né? Bobagem. Isso é uma bobagem. O criado, né, o móvel que nós tínhamos, criado o mudo. Tudo hoje é politicamente correto. Você sabe o que era um criado mudo? Era o negro que ficava na senzala parado, mudo, esperando a ordem do Senhor. Então você chama um móvel de uma pessoa submissa. É bobagem? Não sei. É possível que para pessoas que se sintam como esse móvel seja extremamente ofensível. É possível. Entendeu? É possível. A gente vai compreendendo as palavras, mas é uma bobagem. Não, não é bobagem. É bobagem porque isso não diz respeito a você. E se você não está no lugar de fala, seja econômico, para a situação. Porque a gente sempre acha que é bobagem para quem já se formou. Sempre há cotas, bobagem. Eu já tenho o meu diploma. Mas bobagem, injustiça, não acho justo, porque vejamos as épocas. Vejamos os momentos. Primeiro, que nós começamos a ter negros alfabetizados, estudando, se formando, fazem 30 anos. 40 anos. Ontem. Porque antes eles estavam em lugar de subemprego. E a gente fala assim, é tão difícil arrumar uma empregada doméstica. Não, eu queria que ela acordasse às 6 para botar a mesa e dormisse às 11 quando tirasse 11 da noite. Pessoas assim não existem mais, claro, porque a alforria, de fato, foi assinada com as leis trabalhistas que começaram a dar limites de dia, de horário, de férias, de 13º, e ficou um absurdo, porque nós não conseguimos mais ter um funcionário. Enfim, 100 e tantos anos depois da Lei Áurea, as pessoas que mais precisavam desse socorro, enfim, foram socorridas. E ninguém gostou. Ninguém gostou de pagar vale transporte, ela tem que pegar condução para minha casa. Pagar, não tem que pagar. Fundo de garantia. Nossa Senhora. Então, a lei, ela vai fazendo que a sociedade fique mais justa. Mas quando a justiça alcança aqueles que não querem ser alcançados, ela ganha outro nome, Lúcia, você sabe qual é? Mimimi. A lei, quando chega naqueles que não querem ser alcançados, ela vira mimimi. Não é, Cissa? Isso, quando você escuta uma pessoa dizer assim, isso aí é mimimi, ele foi agredido, foi atingido diretamente, ele pensa diferente daquilo, ele tem ódio daquela situação. Então, nós estamos vendo agora as relações homoafetivas, um trabalho incessante para tirar o direito das pessoas se casarem, construir seu patrimônio, construir sua vida. E o cara que já está casado, que não é homossexual nem nada, ofendidíssimo com aquilo e pedindo para que a coisa seja... Por quê? Isso é justiça. Mas não era assim. Pois é, muita coisa muda, se ajusta para servir as pessoas. Até 1890, o Brasil só podia ter igrejas abertas. Você podia ter a religião que você quisesse. Só não podia professar ela num lugar assim. Você sabia disso? 1800 e pouco. Até o final do século XIX, o catolicismo era a única religião no Brasil que podia um templo. É por isso que você encontra igrejas católicas de 400 anos, de 300 anos. Mas as igrejas, a Assembleia de Deus, chegou no Brasil em 1926. A Igreja Assembleia de Deus, que você encontra várias espalhadas, a primeira que chega no Brasil, chega em 1926.
E o Trabalhador de Jesus já existia antes, eu pesquisei isso. O Trabalhador de Jesus é fundado 3 anos antes de 90% das religiões pentecostais chegarem ao Brasil. Elas só começaram a chegar nos anos 20. Antes disso não tinha. Tem uma presbiteriana, em Domingos Martins, no Espírito Santo, que eu fui lá uma ocasião. Domingos Martins é uma cidade capixaba, com número de pessoas alemãs, e eles, 4 anos antes de ser revogada a lei, fundaram uma igreja presbiteriana na ilegalidade. Já gostei deles. Se morasse lá, acho que frequentava ela, porque é uma igreja na ilegalidade, quando você não podia exercer sua fé. Então, a lei precisa abraçar isso, gente. Pare daquilo que te faz infeliz ganhar a marca de mimimi. Porque se não te serve, pode ser que sirva alguém. É a justiça. É o direito que vai sendo adquirido e respaldado e ajustado, né? Para que a gente viva enquanto uma sociedade mais justa, amiga, fraterna e com menos guerras. Pelo amor de Deus, né? A começar pelas guerras dentro de casa. Agradecemos a Marcela, então, pelas reflexões da noite. Reflexões importantes. Nos colocarmos, né? Qual a nossa posição nesse mundo, né? Qual é a nossa posição? Buscando sempre a justiça, aliados, né, a essa doutrina que tem como base o Evangelho de Jesus. Bom, companheiros, após a prece do Marcelo, nós vamos para o nosso passe. Lembramos aos companheiros que não têm necessidade de saírem dos seus lugares. Pedimos para que verifique se de fato os celulares estão desligados, né, para que não toque na câmara de passe. Convidamos a todos os médios passistas da casa, né, que se coloquem à disposição para o trabalho, para a tarefa. E neste momento, nós lembramos sempre que o passe é uma via de mão dupla. Quando existe um médio passista a doar, com a disposição a doar, existe o paciente com a disposição a receber. Pois se você não quiser receber, toda a energia, né, será refratária, voltará. Então, vamos abrir os nossos corações, vamos acreditar neste momento que nós vamos receber aquilo que nós viemos buscar aqui para cada um de nós. É o nosso momento, é a nossa hora. Então, por isso nós pedimos que, aguardando o passe, que se mantenham em silêncio, em oração, né? O silêncio não é só da boca, mas do pensamento, né? Que os nossos pensamentos permeiem coisas boas, boas energias, vibrações, especialmente para o nosso planeta nesse momento, né, de tanta dor. Então, vamos contribuir, vamos fazer uma corrente que já está tão grande, tão forte, vamos aumentar através dos nossos pensamentos. E, após o passe, convidamos aos nossos companheiros para a nossa cantina. Lembramos que a nossa companheira Lúcia também está lá atrás, com apadrinhamento para aqueles que desejarem, os nossos usuários para o Natal. E lembramos mais uma vez que no dia 28/10 nós teremos a nossa noite do pastel, que aqueles que quiserem comprar os ingressos, está à venda ali na secretaria. E antes vai ter o Vinícius. Antes do pastel tem a palestra. Ah, sim, dele. mas é na parte da tarde. Na parte da tarde. À noite. Ele vai fazer uma palestra, está na programação. Ué, então Do desculpe, centro. então Do desculpe centro. aqui, peraí. Então desculpem que eu pulei aqui. Vamos lá. Lá em cima, ó. Ah, tá, no dia 28, tá. Qual é o horário? 19 horas. Ah, está aqui em cima, tá bom. 19 horas antes do... Então, não venham só pensando em alimentar o corpo. Nós teremos o alimento da alma às 19 horas.
Vinícius com o nosso Lara. companheiro Vinícius Lara, de Juiz de Fora. Crise de sentidos, religião, trabalho e afetos. Obrigada, Marcelo, pela correção aí. Então, vamos, neste momento, né, mais uma vez, mantermos a nossa conexão com a espiritualidade amiga e vamos orar com o nosso companheiro Marcelo. A gente lembra aos companheiros que este momento é uma grande viagem. Afirmamos aos nossos irmãos que é necessário que se chegue ao início da fala, para que haja a conexão, que nós não vejamos o serviço de aplicação de passes como algo individual. É preciso que a gente forme uma conexão, que a gente tenha a consciência que o que vai ser feito ali dentro é metabolizado com as energias dos companheiros que ficam aqui. Senão esse serviço fica exclusivamente um lugar de retirar e não um lugar para também oferecer. Então nós pedimos aos nossos irmãos que façam silêncio e que aqui de fora gerem a metabolização para o serviço ali dentro. Já somos muito egoístas no decorrer da vida. Que a nossa relação com o Cristo não seja só uma relação de retirada, de usufruto, né? Que seja uma relação de participação, de oferta, de contribuição. Não de dinheiro, mas de magnetismo, de energia e de amor. Porque amor é olhar para o outro que está do lado da gente. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. Te pedimos abençoar-nos e envolver-nos. Te pedimos, Senhor, que nos ajude um dia a deixarmos de ser orquídeas, aquelas plantas lindas, mas que estão sempre fincadas em algo. Orquídea está sempre fincado em algo. Ela é linda, mas algo sustenta. Ela é maravilhosa, mas se finca em alguém. Que nós, Senhor, um dia compreendamos que nós não existimos só para vivermos dependurados no Senhor. Como orquídeas do Cristo, a gente é bonito, mas não se sustenta de pé. E precisamos quase sempre, Senhor, estarmos agarrados na Tua árvore santa, exibidos que somos, mas não desenvolvendo, Divino amigo, a humildade em reconhecermos que se a gente adorna algo, se a gente enfeita algo, é porque estamos vinculados no seu tronco firme e amoroso. Abraça-nos, Divino amigo, na noite de hoje. E fique conosco hoje sempre, é o que nós te rogamos, em nome de Deus.